Graça e paz, povo de Deus. Sejam bem-vindos ao Cultura Filadélfia. Com certeza será um tempo maravilhoso, certo? Onde aprenderemos muitas coisas. Quero convidar você a ficar de pé. A gente está iniciando com oração, certo? Você está na sua jornada de crescimento aqui na Filadélfia. É um lugar onde eu passei, eu comecei a trajetória há 17 anos atrás, certo? E Deus, assim, trabalhou grandemente na minha vida. E com certeza na sua vida não será diferente. Deus tem uma obra grandiosa para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor nessa noite. Meu Pai, eu agradeço ao Senhor por cada um que aqui está nessa noite, ó Pai. Porque, ó Pai, eu creio, eu vejo, ó Pai, pelos olhos da fé, ó Pai, que muitos ministérios, ó Pai, serão levantados aqui nessa turma que aqui está. Ó Pai, coisas, ó Pai, maravilhosas o Senhor tem para operar através da vida de cada um. Toma, ó Pai, essa reunião inteiramente nas suas mãos. Toma a vida de cada um, ó Pai, nas suas mãos. Tira, Pai, o cansaço, Pai, se há algum tipo de preocupação, eu peço ao Senhor, Pai, tira a preocupação agora. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, traga, Pai, começa, Pai, a trazer a memória da vida de cada um, sonhos, projetos, propósitos, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, projetado para a vida de cada um, eu quero profetizar que se cumprirá na totalidade, ó Pai, cada um viverá com intensidade aquilo que o Senhor planejou. Aquilo que o Senhor projetou, Pai, e nada, absolutamente nada irá parar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Abençoa, Pai, essa reunião. Fala conosco. Fala, Pai, grandemente ao nosso coração. Usa, Pai, a vida do pastor Diego que aqui está, para transmitir, ó Pai, a Tua instrução nessa noite. É que eu oro, agradecido, no nome de Jesus. Amém, amados? Podeis assentar e encha o teu coração de expectativa para aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Boa noite, queridos. Tudo bem? Glória a Deus. Que bênção, que bom estar aqui com vocês. Se fosse há 1 ano e meio atrás, eu não poderia nem sair de casa com o nariz escorrendo, que ia ser Covid. Mas não é Covid, é só o tempo vira. Fiquei o dia todo espirrando, mas estou aqui. Glória a Deus. Amém? Amém? Jean, tem outro microfone para mim aí? Ligado, por favor? Tem? Tá. A gente vai começar, e esse é o nosso curso para novos discípulos. Nós estaremos aqui juntos 4 semanas. Eu que leciono esse curso, faço questão de lecionar esse curso, porque eu vou tendo mais contato com os irmãos que decidem caminhar conosco. Então, como pastor da igreja, tenho essa missão de estar aqui com vocês. Glória a Deus. E eu sou... Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho da nossa visão hoje. Quero falar um pouquinho da nossa missão como igreja, nossa visão. Pastor, algumas coisas eu já falei lá no DNA, mas é importante a gente reforçar. Por quê? Porque a gente está caminhando. Eu brinco com o pessoal assim, quando eu faço o curso aqui da cultura. Eu falo assim, olha, a gente está te mostrando tudo para você dizer que ninguém te contou. Que era surpresa, sabe? Surpresa, agora vai ser isso. Então, a gente está mostrando tudo e, de fato, o nosso coração, a nossa essência, como começamos. A gente sempre conta essa história, porque é uma história que faz parte do legado da família Filadélfia, é uma história que faz parte de nós e como nós nos organizamos também, a estrutura organizacional. As pessoas veem as coisas acontecendo. Então, eu quero dar 2 passos com vocês hoje aqui. Um é a missão e visão e outro a jornada do discípulo, para a gente poder passar nisso. Eu sou bem objetivo no que eu falo, mas bem esclarecedor, procuro ser. No final, então, se tiver alguma pergunta, você pode vir a mim, pode falar, eu abro espaço para isso, mas a gente tenta ser o mais claro possível e o mais objetivo. Eu vou no máximo, até 9 horas, eu não vou me estender muito aqui, eu vou ser bem objetivo nisso aqui, porque nós temos 4 semanas, tá? E depois a gente vai ter esse tempo aqui final para você poder esclarecer, tirar suas dúvidas. Então, quando nós entendemos a necessidade, esse ano completa 2 anos que eu estou pastoreando a igreja, no final do mês tem aniversário da igreja, mas estou na Filadélfia há 19 anos, então a gente veio vários processos daquilo que se iniciou, foi construído, se estabeleceu.
então, esses fundamentos, e nós entendemos a necessidade, eu e a pastora Paula, de iniciar um curso para mostrar para as pessoas, de fato, aquilo que cremos, que acreditamos. Antes, logo quando eu assumi a igreja, muitos irmãos falavam, pastor, você crê no Espírito Santo? Você crê no Jesus vai voltar? Você crê? Como que você crê? Você vai ter muito material aqui que a gente vai disponibilizar. Depois o Jean vai criar um grupo com vocês só para liberar esses materiais. E é só durante o tempo do curso, não é mais um grupo de WhatsApp. E não é aberto para todo mundo ficar conversando. É só nós que vamos comunicar com vocês e liberar os materiais. Tem e-book de tudo que eu estou falando aqui, justamente para poder ter essa clareza. Então, quando eu vou falar na próxima aula sobre confissão de fé, valores, sobre isso que é importante você saber, o que a minha igreja crê. Você crê nisso, você crê naquilo, você crê no Espírito Santo? Tudo isso vai ter material para você saber, e você falar, não, a gente crê dessa forma, a gente faz desse jeito. Então, eu costumo dizer no Cultura que não somos melhores que nenhuma igreja. Não somos. Se eu falasse isso aqui, estaria mentindo. Mas caminhamos na revelação que Deus nos deu. E talvez por caminhar na revelação que Deus nos deu, não vai ser igual a outra igreja no qual você veio. Talvez vai ser diferente a expressão, a manifestação disso. Mas não quer dizer que por ser diferente, que seremos melhores. E aí eu falo isso. Por que nós trabalhamos Cultura Filadélfia? Porque cultura é de fato a manifestação daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que decidimos priorizar. Você viu a minha mensagem falando sobre cultura de honra aqui, eu dei um spoiler do que de fato é a cultura, como a cultura se manifesta, a partir das maneiras que faz, o que amamos, o que valorizamos. Então, por isso que é a cultura Filadélfia. Nós vamos entrar em princípios e valores de como nos expressamos como igreja. Como fazemos igreja por aqui? Como é que funciona? Na sua casa, Geraldo, se você me convidar para ir na sua casa lá, e você estiver na cozinha, eu vou ficar na cozinha contigo, correto? Você falar, senta aqui, pastor, no sofá, eu vou sentar no sofá. Então, na sua casa, como é que funciona? Você direciona como é que vai ser, certo? Correto? Então, se nós não tivermos uma direção da visão, da cultura da igreja, cada um vai trazer a sua própria cultura e vai ficar imagina você, vamos fazer um vestido, vamos construir aqui uma roupa, um terno, um blazer, aí você traz um xadrez, você traz um pedaço azul, você traz um pedaço vermelho, cada um vai costurar. Como é que vai ficar esse blazer? Festa junina, né, irmã? Boa. Então, se não estou dizendo, irmãos, que aqui eu não posso dar minha opinião, eu não posso expressar, isso é família, amém? Mas toda família já tem uma estrutura, correto? Porque você falou assim, eu fui lá da Assembleia. Não, na Assembleia a gente fazia assim. Aí o outro vem, não, eu era lá da Deus é Amor. Deus é Amor? Então vamos. E aí todo mundo vai, eu vim lá do Bola, bota uma prancha aqui. Então assim, por isso que nós fazemos aqui, nós mostramos como é que a igreja, o coração, e muitos desses processos não é nem para testar os seus conhecimentos, não é sobre isso que a gente faz. Quando você vê jornada, o do discípulo aqui que eu vou mostrar e apresentar para você, não é para testar conhecimento, não é um quiz bíblico. Você vai participar disso aqui, agora saber se você sabe quantos apóstolos, quantos mandamentos. Não é sobre isso, é mais para você captar o nosso coração. Para quando você chegar aqui e ver algumas expressões dessa manifestação da nossa cultura, que busca refletir a cultura do reino de Deus, você falar, poxa, ninguém me falou que era assim, ou poxa, não gosto disso, por que você está cantando assim? Até brinquei falando no DNA sobre isso, falando sobre os louvores, né, e tudo mais. A gente não vai cantar música de vingança gospel, a gente vai cantar nossa adoração é voltado para o céu. Lembra que eu falei sobre isso? Por quê? Porque é o que nós acreditamos e entendemos de adoração. Então, essa introdução é para mostrar a necessidade da gente compartilhar isso. E aí, quanto mais eu vou me envolvendo nos processos, me conectando nas pessoas, envolvendo as coisas, eu falo assim, cara, é isso que eu quero para mim. É isso que eu entendo para minha família. É isso que eu entendo igreja. E é claro que ninguém é perfeito. Claro que ninguém é perfeito. Só que nós estamos estruturando para melhorar o processo, para servir melhor a sua casa, para servir melhor o seu chamado, para servir melhor a cidade, para servir melhor aquilo que Deus nos chamou para fazer. Entendemos a nossa missão. E por 21 anos estamos fazendo isso. Então, queremos continuar pelo menos por mais 40 anos a fazer isso para que o reino de Deus se manifeste. Então, pode passar, Jean, para mim, por favor. Então, nós temos uma declaração, tá? Essa declaração define a nossa visão, define a nossa missão, que é entre para adorar e sair para servir.
tudo que estamos fazendo aqui como igreja vai nos capacitar para entrar, para adorar e sair para servir. Por quê, pastor? Como você vê a igreja? Você vê a igreja como um hospital? Não. Você vê a igreja como um restaurante? Não. Você vê a igreja como um clube social? Não. Como é que você vê a igreja, pastor? Se você fala que a igreja é um hospital, eu não sei você, mas eu não ligo para o meu médico e falo assim, estou passando aí para comer tomar um cafezinho contigo, comer um pãozinho de queijo, porque eu estou com saudade. Você faz isso com o seu médico? Não. Só quando você está doente você procura um médico, correto? Porque as pessoas elas entram e saem, mudam, transformam de igreja, elas não criam raízes, porque elas enxergam a igreja como um hospital. E uma vez que eu enxergo a igreja como um hospital, eu só vou lá quando eu estou doente. Então, a igreja, ela é um lugar de cura? Sim. Mas ela não se define, não se resume somente no hospital. Igreja também não é um restaurante, eu vou lá só quando estou com fome, pego o que eu quero e vou embora? Não. Como que eu entendo igreja? Pastor Diego, como é que você entende igreja? Eu entendo igreja em duas expressões. Primeiro, como família. Amém? Família, seu filho briga com você, você manda ele embora de casa? Ele deixa de sentar na mesa para comer com você? Não. Somos uma família. Baseado em que você está falando isso, pastor Diego? Efésios capítulo 3, versículo 14. Paulo fala assim, eu me coloco de joelho, quando ele vai orar pela igreja de Éfeso, eu me coloco de joelho diante de vocês, orando ao Pai, que tem uma família no céu e na terra. Então, Cristo foi o irmão, era o unigênito, se tornou o primogênito, abrindo caminho para que eu e você pudéssemos nos tornar filho de Deus, como diz na Escritura, João capítulo 1, versículo 12. Ele deu o poder de nos tornar, de sermos feitos filhos de Deus, não da vontade humana, da vontade divina. Então, Ele nos chamou para essa família. Ele nos chamou a participar disso, para ser essa expressão. Então, eu acredito que igreja é família. Então, quando é família, tem os irmãos mais velhos, tem os irmãos mais novos, tem os parentes, tem todo mundo envolvido ali, desenvolvendo essa jornada. Então, eu não vou embora da família porque eu ouvi um negócio que eu não gostei. Eu vou lá e falo, poxa, Geraldo, você falou um negócio que eu não gostei, me perdoa, te perdoo. Vamos seguir, vamos seguir. Então, nós teremos essa percepção, essa perspectiva de igreja. Se estamos fazendo família, vamos nos esforçar para nos relacionarmos um com o outro. É isso que nós não entendemos muitas vezes quando a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros em amor. O que quer dizer isso? Não suporto você. Não é de não aguentar, não aturar. Eu estou te dando suporte. A minha mão é suporte para essa caixinha de lencinho. Então, eu sou um suporte. Então, eu me torno suporte quando entendo a visão da igreja. Então, quando eu falo entre para adorar e sair para servir, toda a movimentação que estaremos fazendo aqui é para você entrar, vir para o templo, né? Nós acreditamos na importância de congregar, vir para o templo, mas quando sair daqui, vir para o templo, ser equipado, adoração. Nós vamos falar dos quatro princípios que nós temos como igreja, tá? É importante você entender isso, porque esses 4 princípios que eu vou falar daqui a pouco, eles são a nossa estrutura de organização também, como ministérios, tá bom? Isso é importante você entender. Então, quando eu entro para adorar, me conectar com Deus, eu preciso do sobrenatural, eu preciso daquilo que vai transcender, não só uma palavra humana, eu preciso tocar no Senhor de fato. Por isso que os cultos são voltados para isso, eu vou explicar daqui a pouco. Entro para adorar. Igual um culto, igual daquele de ontem, intercessão profética, palavra, uma ceia, você sai dali e fala, meu Deus, que bênção, tocado pelo Senhor, amém? Quantos estavam no culto ontem? E foi os 3 cultos, irmãos, os três cultos, o mesmo peso de intercessão, o mesmo direcionamento, a mesma ambiência, a mesma pegada, o Espírito fluindo, e o pessoal chorando, orando, o povo, quando chegou já no 3º culto, a minha voz já estava um pouco gasta, eu falei, Senhor, me dá voz, e os irmãos orando aqui no 3º culto, eu falei, Senhor, então vamos embora, vamos para cima. Mas o povo com fome de Deus, então entre para adorar, você entrou para adorar, mas agora você sai o quê? Sai com uma missão, irmãos. Você sai cheio, você sai transbordando, estou falando só da expressão de culto, mas tudo que fazemos é para isso. Você sai transbordando, você fala assim, eu preciso compartilhar, eu preciso servir. Primeiro, preciso servir minha casa. Você vai ver aqui o seu pastor, ou pelo menos futuro pastor, falando para você muito sobre família. Eu vou falar muito sobre família, sabe por quê? Porque
Porque o que não funciona em casa não vai funcionar na igreja. Então, se não dá certo lá dentro da sua casa, não adianta querer fazer aqui. Por isso que, quando as pessoas chegam, e eu já passou aqui, tem uns 6, 7 pastores que estão sentados aí, no banco, assistindo, ouvindo, porque entenderam que vieram de outros ministérios, falaram assim, pastor, eu preciso sentar para ouvir, porque eu não ouvia de onde eu vim, do lugar que eu vim. Então, você vai ver a gente sempre falando sobre essa importância do cuidado com a família. Por quê? Porque não adianta não funcionar em casa e querer funcionar aqui. Amém? Até o final do curso você vai me amar, amém? Amém? Glória a Deus? Então, não adianta. Não adianta fazer... Então, assim, a gente fala muito sobre família, e por isso família Filadélfia, não só a família igreja, mas a nossa família. Paula, Caleb, Daniel, Samuel, a minha família, a sua família. Melhorar e desenvolver esse cuidado. Então, sair para servir. Então, no Entre para Adorar, nós damos ferramentas. Unção, graça de Deus, vários cursos. Agora está acontecendo ali Casados para Sempre. Eu vou explicar para vocês vários cursos que nós temos, mas sempre aprimorando família. Sair para servir. Servir, primeiro, sua casa. Depois, servir o ministério que Deus te deu. Vamos ter só uma aula sobre isso aqui, porque as pessoas, é uma das coisas que mais perguntam, pastor, quando que eu posso começar a servir, fazer? E amém. E sabe uma coisa que eu falo sempre aqui? Nós temos hoje 4, eu falo dos ministérios que mais me procuram, né? E mais procuro. Nós temos 4 times de adoração aqui, 4 bandas, 4 times de adoração. Então, cada um ministra um domingo e tudo mais, mas nós precisaremos de quantos? Precisamos de mais uns 5, mais uns 10 para fazer a coisa acontecer. Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de pastorear uma cidade, servir uma cidade. Nós precisamos servir a nossa cidade. Nós temos uma visão para servir a nossa cidade, a nossa nação. Deus nos chamou para isso, é a nossa missão como igreja. Ai, pastor, não gosto. Eu gosto de uma igreja, todo mundo, pequenininha, fica lá e faz churrasquinho todo mundo. Tudo bem, querido. Nós não temos essa visão, amém? Então, nós estamos olhando para a cidade. Aqui já está ficando pequeno, irmãos. Os cultos lá, eu tenho um ministério que só prepara relatório para mim. E eles montam os relatórios e me mandam no final do culto. Pastor, tantas pessoas, tantos visitantes, quantas crianças, quantas cadeiras, faltou, pastor, faltou isso. Eu falei, meu Deus do céu. Deus já nos mostrou que precisamos de um lugar maior. Deus está falando assim, Diego, eu quero que você sonhe com escola. Eu quero que vocês abram escolas para transformar a cidade, que só assim que vai transformar a cidade. Investindo na base, formar pessoas. Então, eu estou falando, eu estava lá em São Paulo há 2 semanas atrás, e você vai me conhecer. Como eu sou sonhador, como eu estou vendo as coisas lá na frente, como eu estou montando. Então, eu falo assim, olha, eu não preciso de só 4 bandas, eu preciso de 10 bandas. Eu estou olhando lá na frente. Eu não preciso de 10 pessoas trabalhando com casais, eu preciso de 50 turmas de Casados para Sempre. Eu não preciso de 10 líderes de GC, 35, igual nós temos hoje. Eu preciso de 50, 100 pessoas. Então, o que eu falo sempre, tem sempre espaço para mais um na família. Para servir, desenvolver e sonhar com aquilo que Deus colocou. Então, eu acredito que você é um presente de Deus para esse tempo que nós estamos caminhando. Amém ou não amém? Então, eu acredito nisso. Eu acredito e tenho orado para Deus enviar pessoas que estejam dispostas a isso, a servir. Então, nós estamos servindo por quê? Estamos com uma cidade, irmãos. Temos uma cidade para ganhar. Temos pessoas para alcançar. Temos um reino para desenvolver, implantar. O Jesus falava assim, é chegado o reino de Deus. Então, eu não sei você, mas o meu filho mais velho, Caleb, fala assim, quando ele está muito, muito empolgado, ele fala, pai, eu estou muito animado, pai, para isso. Eu estou muito animado. Então, eu saio da minha casa hoje para vir falar com vocês, né? E saio muito, muito animado, muito esperançoso. Porque no ano passado batizamos, no ano de julho até julho do ano passado, batizamos 80 pessoas. Já temos batismo marcado de novo. Deus está enviando as pessoas. Então, nós estamos avançando naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, entre para adorar, mas vai ficar com o braço cruzado? Não, vai sair para servir. Então, o meu papel aqui é equipar você para você cumprir o seu chamado, o seu destino profético e aquilo que Deus chamou para fazer. Se você quiser ficar o resto da vida sentado no banco, você vai ficar, você pode ficar. Mas se você quiser trabalho, você vai ter trabalho. Vai desenvolver. Agora nós compramos o prédio aqui, vocês viram no vídeo. 3 andares. E aí vamos desenvolver projetos sociais. Estava conversando com uma assistente social do nosso time.
falando dos projetos, estava falando com a Luana, estava aqui também até agora, conversando com projetos sobre... Nós temos uma cidade, irmãos. Nós temos muito trabalho pela frente. Então, se você quiser, você vai ficar no banco, de boa, tranquilo. Algumas mensagens vão te incomodar, mas tudo bem. Mas você vai poder desenvolver o seu chamado. E eu brinco assim, falo com as pessoas, o servir, ele começa naquilo que Deus nos deu. Deus já nos deu como dom e talento. Às vezes está dentro de você e você ainda não reconheceu. Então, entre para adorar e sai para servir. Amém? Quantos estão animados aí para entrar para adorar e sair para servir? Amém? Glória a Deus. E lembra de uma coisa, irmãos. Eu guardo essa palavra no meu coração, ela está queimando no meu coração por muito tempo já. A resposta para alimentar uma multidão, Deus já tinha colocado nas mãos dos apóstolos? Não, nas mãos de um menino. Então, eu acredito que Deus já colocou em você aquilo que você precisa para alimentar a multidão. Amém? Pega essa aí que é download. Então, como que operamos de maneira prática? Pode passar, Jean. Nossa estrutura de igreja se baseia nesses 4 pilares, que ao mesmo tempo que são princípios fortes daquilo que acreditamos, também é dentro da nossa estrutura organizacional que você vai ver a atuação dos ministérios. Primeiro, adoração. Já falamos de adoração aqui, você já percebeu nosso ambiente de adoração, nós voltamos e cantamos para o céu, nós atraímos vigília, oração, torre de adoração, você vai ver as movimentações, fala, pastor, nosso louvor aqui, né? Nossa, tem um negócio, né? As pessoas ficam falando isso, pastor, um negócio, não arrepiei. Por quê? Nós acreditamos que Deus nos chamou para isso. Então, estamos trazendo o céu para a terra através de uma visão clara de adoração. Como se implanta o reino do Senhor? Adorando. Quanto mais eu adoro, mais a presença dele vem e ela flui. Eu conheço, já conheci cristãos há 20 anos caminhando com o Senhor, que não se colocaram em tempos de adoração para que Deus o transforme, a glória dele os transforme, e lutando com coisas que pessoas que têm 1 ano de cristão, que se expõem a uma presença de adoração ao Senhor, de maneira diária, semanal, e eles são transformados. Aqui, irmãos, aqui é onde nós entendemos que se levantarmos um altar de adoração para o Senhor, Ele vem. E quando Ele vem, Ele nos transforma. Quando Ele vem, Ele nos dá direção. Quando Ele vem, Ele traz impacto sobre a nossa vida. Quando Ele vem, então aqui nós temos a estrutura de adoração. Aí temos o ministério de adoração, o ministério de artes, teatro, dança, tudo que envolve essa parte musical e artística está dentro de adoração. Os ministérios, pastor Murilo está nessa liderança, vocês já viram ele aqui com certeza, está liderando esses ministérios, e aí tem a expressão de cada um, então você vê as crianças dançando, vê as irmãs casadas dançando, você vê todo o ministério aqui dentro dessa expressão de adoração, na adoração. Por quê? Acreditamos que a adoração em si, como princípio, como valor, não só no tempo de culto, mas como princípio, como valor, é uma coisa que nós trazemos para a nossa cultura. Uma vida de adoração, uma vida de devoção, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de oração, de dedicação ao Senhor. Ontem nós tiramos o culto só para orar, porque Deus nos deu uma direção, então nós valorizamos isso, irmãos, uma vida de adoração, uma vida de entrega ao Senhor. Então, quando fizemos agora, eu não lembro a data que foi, mas 10 dias de adoração, 10 noites de adoração, não sei se vocês lembram, fizemos uma vigília, 10 noites de adoração, esse tempo estava cheio de gente, todo dia tinha adoração e oração aqui, não tinha pregação, não tinha ninguém de fora, não tinha nada disso, estava todo mundo aqui adorando e orando. Estava cheio, é igual domingo, 5 horas da tarde, cheio até no final, os irmãos vindo orando e adorando, porque entendemos qual é o nosso lugar, somos sacerdotes. E qual a missão de um sacerdote? Ezequiel, capítulo 44, versículo 15. Ministrar diante de Deus. E quando entendemos esse ofício, ministramos diante de Deus. E estamos cantando e adorando diante do Senhor. Ele nos chamou para esse lugar. É a referência que o Senhor fala sobre Maria, né? Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado. Então, o tempo todo, desafiando você a crescer na sua vida de oração, crescer na sua vida de secreto,
é orar, é buscar a Deus, porque eu sei que se eu buscar a Deus, eu me torno um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor. Agora, se eu não busco a Deus no meu secreto, eu não consigo manifestar essa expressão de filho de Deus. E não importa, irmãos, eu tenho 1 ano de cristão, eu tenho 30 anos de cristão. Essa vida de adoração, ela precisa te perseguir para você viver isso. Porque não somos transformados de culto em culto, segundo a referência de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória. E quando que a glória do Senhor vem? Quando adoramos. Então, quando adoramos, tem coisas que estão na nossa vida que só serão arrancadas quando entrarmos na presença do Senhor em adoração. E aqui, na família Filadélfia, nós temos esse entendimento. Nós entendemos que adoração, por isso que nossos cultos de adoração, nosso culto dura geralmente 2 horas. Isso 45 minutos, 50 minutos, dependendo do dia, vai ser sobre adoração. Por quê? O Pai procura quem? Adoradores, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, nós estamos querendo que a procura do Pai se encerre na nossa vida. Ele fala, achei Davi, com meu santo óleo ungido. Então, essa vida, essa expressão de adoração. Então, a adoração é uma das expressões nos pilares que nos definem como igreja. Segundo, ensino. Então, dentro do ensino, tem o irmão Hélio, né, que é um dos nossos líderes da área do ensino, lidera o ensino, agora está acontecendo em escolas, agora, desenvolvimento, de crescimento bíblico. As pessoas falam, pastor, você não tem escola bíblica? Não temos escola bíblica, temos escolas ministeriais, chamado PDM, eu vou falar para você, que funciona em módulos. Então agora está acontecendo o módulo de PDM Fundamentos, vai se encerrar agora, e aí depois vai ter a sala do... Ministério profético, aprender sobre o profético, ouvir a voz de Deus, se mover no sobrenatural, orar por cura. Depois tem liderança, depois tem adoração, intercessão. Temos várias escolas para quê? Para desenvolver você na sua vida cristã. E áreas específicas. Por quê? Eu tenho uma vocação para desenvolver nessa área. Então, você vai para a liderança, então vai lá para a área de liderança, você vai ser treinado para desenvolver como líder. Aí, não, eu tenho um direcionamento de Deus, uma inclinação para a área de adoração. Então, vai para adoração e intercessão. Não, eu quero desenvolver no profético. Tudo bem, o ano que vem, vamos no prédio, teremos uma escola para formação de obreiros, para estudar mais a fundo como teologia. O meu sogro, ele é um mestre na palavra, então toda a fundamentação da igreja, ela é baseada na Bíblia. Nós estamos aqui pregando a palavra, o tempo todo você vai ver a Bíblia, do início ao fim do que estamos fazendo. Por quê? Porque valorizamos o ensino da palavra de Deus, amém? Pessoas que têm um entendimento que só se caminha no poder. Aí você vai ver igrejas que acreditam que só o poder, não valorizam tanto a palavra. Ok? Igrejas chamadas pelo estudo teológico de neopentecostais, que gostam muito do fogo, do reteté. E eu estou criticando essas igrejas? Não. Estou falando só o que elas fazem. Outras igrejas acreditam que não acreditam nos dons espirituais no reteté. Elas acreditam só na palavra. Então elas vão, todos os cultos, elas trabalham palavra. Só que se você pegar a Bíblia para estudar, a Bíblia mesmo para estudar, você vai ver que nunca, a Bíblia é considerada como uma palavra, como pão, não é isso? Não é isso? É como um pão, a palavra fala, uma das manifestações. E o derramar do Espírito é como vinho, como água. Eu te pergunto uma coisa, você consegue comer muito pão se não tomar água? Porque sempre é servido pão e vinho, nas escrituras eles estão juntos. Porque na mesma medida que você come do pão do céu, você precisa também tomar do vinho do Espírito, amém ou não amém? Então, quando acredito só no pão como palavra, e só leio, não acredito, eu fico muito sabido, como diria minha avó, mas eu corro risco de me tornar crítico com algumas coisas que Deus pode fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Então, não é porque você não sabe, é que Deus está limitado. E eu aprendi uma coisa muito interessante, não critique aquilo que você não entenda. Então, por ter a palavra, eu podia dar exemplos aqui para você, e um deles é o clássico Nicodemos.
se aproxima de Jesus pelos sinais, mas entendia muito da palavra, comeu muito pão. E o que acontece quando você come muito pão e não toma água? Entalado. Tem muitos irmãos que estão muito entalados e precisam um pouco da água do Espírito. Precisam molhar pelo menos o pezinho no rio de Deus. Eles sabem tanto da Escritura, mas não têm experiência com o autor da Escritura. Então, irmãos, e eu não estou falando aqui contra estudo, estou? Não. Tem mais de 600 livros na minha biblioteca, sem contar nos livros digitais. Esses dias eu esqueci uma Bíblia minha num GC, o irmão foi lá levar, pastor, eu vim trazer sua Bíblia, para você não ficar sem ler a Bíblia. Eu falei, eu tenho 10 Bíblias de estudo, físicas. E tem uma enciclopédia aqui no meu computador, que tem mais 400 livros, comentários, então eu sou um homem que estuda. Mas eu acredito que eu tenho que comer pão, e na mesma proporção que eu como pão, eu bebo do vinho do Senhor. Amém ou não amém? Então você vai ver cultos que falam, meu Deus, não teve nem pregação. O que aconteceu aqui? O pastor abandonou a palavra? Um dia, um dos meus pastores, um homem que eu reconheço muito, aqui, do meu time pastoral, da minha liderança. Deus me deu um direcionamento num culto de avivamento. E na hora que o povo ia sentar para ouvir a palavra, eu falei, levanta, o Espírito de Deus falou uma coisa comigo. E ele estava sentado ali, ele falou, não acredito que não vai ter pregação hoje. E aí quando ele levantou reclamando, Deus pegou ele começou a chorar. E Deus falou, no começo da sua caminhada, assim. Chorou, aí depois ele veio me pedir perdão. Eu falei, meu irmão, pode ficar tranquilo. Mas vai ter dia que o pastor vai pregar 1h20. Você vai falar, meu Deus, que palavra foi essa? Porque nós temos que equilibrar. Um avião não voa com uma asa só, amém? Amém ou não amém? Então, nossos ensinos são profundos, mas não desacreditamos no poder da manifestação do Espírito sobre a nossa vida, amém? Então, nós vamos buscar sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio nós vamos buscar para ler aquilo que Deus está falando conosco e para aquilo que Deus está falando com a igreja e o manifestar da presença de Deus para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, nós temos o ensino. A pregação aqui, ela está ligada ao evangelismo, a missões, a GCs, a sua casa está aberta para ser uma embaixada do reino de Deus, a você manifestar isso, a não ficar só para você aquilo que você entendeu. Aqui não é só eu como pastor que vou pregar, você também é sacerdote e você também tem a missão de comunicar as verdades do reino de Deus por onde você passar. Assim como eu sou sacerdote, você também é sacerdote diante do Senhor. Amém ou não amém? Então Deus também nos comissionou. O ID não é só para o pastor, o ID é para todos, amém? Glória a Deus, essa mensagem que o pastor gosta de pregar. O ID é para todos nós, então a pregação do Evangelho. Aí você vai ver, irmãos, eu estou para montar um mural da nossa história ali, e para os irmãos terem mais acesso, informação, a gente está querendo montar um documentário sobre isso. Por quê? Porque nós já abençoamos missionários, irmãos. Já chegamos a abençoar missionários. Tem uma história da missionária Cecília. Ela estava aqui e foi ser preparada e foi para o Iraque. Lá no Iraque, serviu o povo curdo lá no Iraque. E lá no Iraque, a missionária Cecília encontrou o marido dela, acredita? Glória a Deus. Hoje ela mora na Holanda, a missionária Cecília. E estava lá, eu falei, irmão, tem irmãos que eu vou ter que mandar para o Iraque, não é possível. Enfim, estava lá servindo. Então, Austrália, Jordânia, Israel, todos, já abençoamos missionários em várias partes do mundo, enviamos missionários para vários lugares, porque entendemos que a pregação do Evangelho não somos só uma igreja local, somos uma igreja global, porque o nosso Jesus é um Jesus global. Ele disse, ide por quê? Ide pelo seu bairro somente. Ide somente lá na sua rua. Ide somente na sua cidade. Ide por todo o mundo. E eu costumo dizer que o seu passaporte, o meu passaporte, já estão carimbados para todas as nações. Basta você entender isso. Amém? Então, a pregação do Evangelho. Então, nós trabalhamos com GCs, eu vou explicar daqui a pouco para vocês, que é grupo nas casas, né? E é grupo de crescimento, nós chamamos aqui. E no GC, você vai encontrar comunhão, conexão, compartilhar,
e crescimento. É importante você participar de um GC, porque é uma reunião semanal onde você vai socializar, fazer amigos. Eu vou falar disso para vocês aqui. Então, por que a pregação do Evangelho? Lá está sendo pregado o Evangelho. Você pode levar o seu amigo para estar lá. Então, sempre é GC. A pregação significa isso, sobre não só a pregação, o ato no púlpito, mas nós estamos ativando agora já nossas programações de novo de evangelismo. Eu dei um stop em todas as programações, porque estávamos reformulando algumas coisas. Na pandemia, nós servimos muito na área de ação social, o evangelismo como uma área de ação social. Entregamos 200 refeições por semana na pandemia, ações de cestas básicas, centenas de cestas básicas entregamos na pandemia, servimos sopa à noite e fizemos um trabalho evangelístico muito bom para quem de fato estava precisando no meio da pandemia. Seguramos isso o ano passado, estamos retomando agora. Estávamos com um projeto, retomando o projeto ali no Hospital das Clínicas. As pessoas vêm de vários lugares ali, do interior do estado e passam um dia ali. Então nós fazíamos café solidário, botávamos uma barraca ali, dávamos lanche para as pessoas, mais de 300 pães toda semana, e lanche, suco, e orávamos pelas pessoas, curando as pessoas, manifestando o reino de Deus, o amor de Deus ali, porque nós entendemos que pregação do evangelho envolve todo o corpo de Cristo, não somente o pastor ou o líder da igreja. Nós estávamos ali em clínicas de recuperação, ações práticas de evangelismo em vários lugares na cidade, semanalmente acontecendo. Estamos retomando com isso agora, que estava parado um pouco na pandemia, e eu estava redesenhando algumas estratégias, né, que Deus tinha para nós. Então, já estamos retomando com isso aqui. E serviço, dentro de serviço, nós temos os nossos ministérios. Pode passar, Jean, para ver o que vem próximo aqui. Não, deixa eu... Não tem? Tudo bem. Pode voltar. Serviço, o que nós trabalhamos em serviço? Aqui é o ato em si. Dentro de serviço, é um princípio, mas também é um fator de organização aqui. Dentro do serviço, nós temos todos os ministérios. Você vai ver que temos ministérios geracionais, desde o berçário até homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, adultos, casados, para servir a sua família. Então, temos vários ministérios dentro de serviço. Temos ministério de... Tem a listagem aqui, Jean? Ou está no outro slide? Passa aí, só para eu voltar. Pode passar. Aqui dentro da missão da igreja, já falei da expressão da missão, entre para adorar e sai para servir. Aqui é mais a missão de uma igreja. A missão é porque existimos, pode passar. Então, a missão da igreja, manifestar o reino de Deus através de ações de serviço às famílias e à sociedade. Então, qual é a nossa missão? Falei isso no DNA. Manifestar o reino de Deus. Como que eu manifesto o reino de Deus? As famílias e a sociedade. Gente, presta atenção. Todo esse cenário que está sendo montado na sociedade é para um propósito: destruir a família. Destruir a família. Se destrói a família, se tira o pai, muda a cabeça da mãe, da mulher, né? Com ideologias. Os filhos ficam quem? Os filhos se tornam de quem? Do Estado. E é isso que muitas ideologias estão construindo aí. Então, por que o nosso sonho de abrir uma escola para poder treinar as nossas crianças, desde criança, não em um mundo paralelo, mas fortalecê-las para enviá-las? Amém ou não amém? Porque tem coisa que nossas crianças não precisam estar expostas tão cedo. E aí, quando nós temos essa missão, estou falando de projeto de milhões, irmãos. Mas Deus está falando, eu vou dar para vocês. Por quê? Porque estão sonhando o sonho de Deus. Manifestar o reino de Deus através de ações de serviço às famílias e à sociedade. É isso que nós estamos sonhando. Quando falar de missões, estamos construindo orfanatos na África, servindo em orfanatos na África. Nosso coração está queimando por essa transformação, não só dentro das 4 paredes, além das 4 paredes. Então, nossa missão como igreja, nós precisamos manifestar o reino de Deus. Você vê, a sociedade está sendo cheia de uma doutrina que não reflete o céu, e nós estamos fazendo o quê? Então, por isso que eu acredito que Deus te chamou para você servir com a sua profissão. Por isso que eu acredito que Deus te chamou para servir com o dom e talento que Ele te deu.
Por isso que eu acredito que missão da igreja, quando se ajunta, equipa, mas quando se dispersa, influencia. Quando se dispersa na segunda-feira, a igreja da segunda-feira, ela se dispersa para provocar transformação, para entrar nas faculdades e não se calar, e não absorver esse espírito político, de não falar, de não proclamar, esse medo de ser cancelado, não, mas de fato ser uma testemunha, manifestando o reino de Deus através de ações práticas para as famílias e a sociedade. Então a nossa missão é essa aqui, e passa a ser a sua missão junto conosco. Irmãos, quantas coisas nós ouvimos? As famílias estão sendo destruídas. O cenário, as crianças, então, nós temos que abrir os nossos olhos. Então, quando falamos dessa missão, nós entendemos que a igreja, ser igreja no ajuntamento, mas ser igreja quando está sendo enviado para a sociedade. Amém? Estão comigo? Amém ou não amém? Pode passar, Jean, que eu estava falando de serviço. Pode passar. Tá, volta ali então de serviço. Então, quando nós temos serviço, nós temos ministério só para trabalhar cura e libertação. Temos ministério só para trabalhar as emoções. Temos irmãos parceiros. E nós acreditamos que toda a raiz do problema, ou ele é físico, emocional ou espiritual. Nós tratamos físico, nós tratamos espiritual, mas também encaminhamos para outros profissionais que podem ter esse entendimento. Não acreditamos somente que é uma origem somente a causa dos problemas, mas trabalhamos para tratar, desenvolver e potencializar aquilo que Deus chamou você para fazer. Ministério de ensino, ministério de crianças, ministério, o Hold. O Hold é um ministério muito interessante, porque ele envolve várias bases de atuação. Logística dos eventos está dentro do Hold. Eles vão falar aqui na última semana para vocês. Essa base de dados, pastor, tecnologia está dentro do Hold. Eu chego lá as informações todinhas do que acontece no culto, as informações que eu preciso, estou lá conferindo e falo, olha, eu preciso disso aqui, os dados, para saber como é que está funcionando, o que a gente precisa melhorar, a estrutura, os meninos que servem na mídia. Então, assim, serviço está conectado a essa nossa operação interna e também externa, mas mais interna. Como que faz as coisas funcionarem aqui, ministério de adoração, louvor, as coisas funcionam e aí as pessoas estão conectadas a isso, mas dentro do serviço, que é um valor. E como valor, como estrutura, nós temos que nos organizar. Como valor, irmãos, nós entendemos que nosso ministério é com bacia e com a toalha. Nós entendemos que temos que servir. Nós entendemos que somos chamados para servir uns aos outros. Somos chamados para amar uns aos outros. Serviço. Jesus nos deu uma lição, João 13, quando ele pegou a bacia e a toalha. E é interessante que, nessa perspectiva, a Bíblia fala que Jesus tira a sua capa, tira o seu manto e faz dele um avental. Ou seja, o que fala capa na Bíblia? O que fala manto na Bíblia? Se você for estudar, a capa fala do chamado, fala do ministério, fala dos dons, talentos, habilidades. Jesus tira a sua capa, suas habilidades, e ele coloca como um avental para servir os seus discípulos. E ele deixa para nós uma grande lição. A lição que temos de desenvolver as pessoas, de servir as pessoas. Então você vai ver, do pastor até um irmão que está chegando agora. Todos nós estamos servindo, todos nós estamos fazendo, todos nós estamos desenvolvendo, todos nós estamos com a mão na massa, todos nós estamos fazendo as coisas acontecerem para que aquilo de fato, esse serviço, venha constranger e amar as pessoas. Desde lá do estacionamento, as pessoas estão servindo você. Desde lá da sala das crianças, as pessoas estão servindo você. Então, porque entendemos que esse é o nosso chamado, servir. E esse DNA veio desde a fundação da igreja. Nós somos muito hospitaleiros, a nossa família sempre buscando servir as pessoas. Então, nosso entre para adorar e sai para servir, não é só um slogan que fica bonito, mas é uma vivência que nós temos como igreja. É um coração que nós queremos passar todos os dias, servindo, amando, trabalhando, indo até as pessoas. E eu brinco assim, não servimos mais às vezes porque não sabemos ou não temos informação. Pastor, fulano está doente, você não foi lá visitar, porque eu não sabia. Pastor, teve a festa de aniversário e você não foi, porque eu não sabia ou não me convidaram.
E eu sou muito claro, muito transparente com isso. Porque nós entendemos a nossa missão, somos chamados para servir. E não somente ser servido. Então estamos aqui nessa perspectiva, com esse coração e com isso. Com isso nós entendemos que essa nossa missão, essa nossa visão, ela vai tocar e transformar uma geração e gerações, uma sociedade, através desse coração de amor, de serviço. Por isso nosso nome, Filadélfia, né? O amor filéu, o amor de companheiro, de amigo, de serviço, que nos traz para perto, nos desenvolve e nos leva a manifestar o reino de Deus por onde passarmos. Amém? Amém ou não amém? Dúvidas? Obrigado. Não, glória a Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro? Amém? Bota o outro slide, Jean. Mais 15 minutinhos. Você me aguenta mais 15 minutos? Amém? Teve gente que não. Bota o outro para mim, só da jornada do discípulo. Bota só o mapa lá. Só para você entender isso aqui e a gente encerra por hoje. Nós temos um plano para você. Nós temos um direcionamento para você que deseja fazer parte da nossa família. Tá? É interessante isso, porque como líder da igreja, nós vemos pessoas chegando e a gente tem esse plano para todas as pessoas. Para se desenvolver, para crescer, para avançar, para tratar a sua casa, a sua família. E esse é um plano. Tanto novo convertido como reconciliação é bem parecido, tá? Mas vamos colocar aqui, DNA, amém? Você fez DNA, amém ou não amém? Cultura Filadélfia, você está fazendo, amém ou não amém? Tem alguém que não participa de um GC? Levanta a mão, quem não participa de um GC? Quem não participa? Quem não? Geral não participa. Vamos arranjar agora. Então, só levantar a mão para eu saber, tá? Não, GC, lugar de comunhão, lugar de relacionamento, lugar de criar vínculo, tá? Depois a gente vai jogar lá no grupo lá um forms, tá? Para você preencher lá com o nome, né? Faixa etária de idade, tá? Filho, porque tem GC que a gente tem um monte de filho, aí faz um GC lá das crianças lá e vai. Essa semana passada eu abri um GC lá no centro de Vitória. E aí, os casais todos têm filho. Aí os filhos vão brincar no quarto e o GC acontece na sala. E aí é bom, porque o pessoal se conecta, tem a faixa etária de idade, conversa e tal. Então, assim, o GC é isso aqui. Mas esse é o processo, tá? Qual é o nosso plano? Nosso plano é você desenvolver isso aqui para você ir absorvendo cultura, absorvendo coração, tá? Depois disso aqui, o encontro com Deus, que é um dia. Quem não fez encontro com Deus aqui? Levanta a mão. Aqui na Filadélfia. Só levantar. Aqui. Tá, só para eu saber. Glória a Deus. O nosso é um dia só, amém? É no sábado, o dia todo aqui na igreja. Tá? Nós otimizamos aí, porque a pandemia nos fez otimizar. Então a gente otimizou pelo menos aí um tempo e funciona do mesmo jeito. Aí para quem não batizou, escola de batismo. Quem não batizou nas águas ainda? Pode levantar a mão, só para eu saber. Glória a Deus. Não. Batismo nas águas. A não ser que você queira batizar de novo, eu mergulho você sem problema. E eu mergulho até ver Jesus. Quando você vê Jesus, eu falo, pode levantar. Tinha água? E batismo. A gente tem uma escola de batismo para poder passar, ensinar o propósito, enfim. Batismo, e aí a gente completa a primeira etapa. Eu dividi em níveis para ficar claro para todo mundo. Então, essa primeira etapa aqui é absorver cultura. Então, DNA, história da igreja, cultura Filadélfia, missão, valores, princípios, como funcionamos. GC é um lugar de comunhão, conexão. Então, temos GC de crianças, GC de jovens, de adolescentes. Temos GC de casais que eu falo, não é só falar de casamento não, tá? Não, é um GC que casais frequentam. Então, fica mais fácil a identificação. Tá ok? GC só de homens, GC só de mulheres, enfim. GC, onde você conecta, as pessoas vêm no culto, não conseguem formar relacionamento. Gente, para você desenvolver pertencimento no local, não basta só você conhecer essa estrutura. Você tem que sentar lá e estar com as pessoas, desenvolver. Então, essa comunhão, por exemplo, dia 12 de outubro é o nosso dia da família, amém? Amém? Então, vai ser muito legal, a gente vai estar num sítio o dia todo.
vamos criar vínculos, vamos estar lá todo mundo, já tem mais de 180 pessoas inscritas. Isso vai ter brincadeira para as crianças, futebol, para os homens, o pessoal lá vai ser um almoço junto, todo mundo. Assim, uma coisa muito, muito igreja. Muito, irmão, eu estou aqui, pastor, eu gosto de igreja, mas não quero conversar com ninguém. Não, a gente tem que crescer em relacionamento. E é sempre família porque é família, amém? Amém? Tem aquele almoço de domingo que junta as família vem, eita, tudo mais. É família. Então isso é importante, porque a comunhão nos cura. Guarda isso no seu coração. A comunhão nos cura. E muitas vezes nós precisamos ser curados pela comunhão. Comunhão saudável, relacionamentos saudáveis, pessoas se aproximando de nós. Pastor, muito difícil fazer amigo. GC. E não tem como você não fazer relacionamento sem se esforçar para fazer relacionamento. A nossa vida é sempre corrida, a gente sempre tem demanda, sempre está administrando uma coisa ou outra, mas precisamos de vida social, amém? Não precisamos só da rede social, precisamos de vida social. Então, no GC você encontra isso. Aí vai ter um encontro com Deus. Esse trilho aqui, que é o primeiro nível, ele vai nos desenvolver para ingressar de fato na igreja. Cultura Filadélfia, depois você vai mostrar ali de fato, quero ficar, pastor, é isso que eu quero para mim. Depois do Cultura Filadélfia, tá? Em novembro, primeira semana de novembro, no culto de ceia, nós apresentamos os novos discípulos. Amém? Então, pastor, é isso que eu quero para mim, e é isso que eu quero para minha família, então eu vou, eu decidi, fiz o Cultura Filadélfia, as 4 semanas, eu quero ser apresentado. Então, nós vamos cear juntos aqui, no próximo mês, juntos aqui na frente, em família. Isso é feito nos 3 cultos, né? Para a gente poder expressar aqui a nossa gratidão de receber os novos irmãos dentro da família Filadélfia. Tudo isso aqui, ele monta essa jornada. Aí eu passo por essa jornada. E aí eu vou, faço escola de batismo. Pastor, mas eu já fiz encontro. O que eu indico para as pessoas, irmãos? Eu indico participar de toda a jornada. Porque não é sobre duvidar do seu conhecimento. Não estou colocando em xeque aqui o seu conhecimento bíblico, até mesmo porque eu não estou nesse lugar para fazer isso. Mas eu acredito que quanto mais a gente absorve. Batismo, não estou falando que você tem que batizar de novo. Pastor, eu quero, tudo bem, eu te mergulho, não tem problema. Já fui batizado, não tem problema. Mas a ideia aqui é você absorver, é você saber como é que funciona, é você estar junto. Porque lá na frente, vai que você está liderando uma área dessa daqui. Vai que você está desenvolvendo um ministério junto com as pessoas. Você já sabe como é que funciona, porque você passou por aquilo. Lembra aquela frase, né? Quem não senta para ouvir, não pode levantar para ensinar? Eu acredito que é muito sobre isso. Não pela capacidade, mas sim por estar junto. Esse é o nível 1. Você passa por nível 1, é isso aqui. Nível 2. Nível 2, nós temos duas vertentes, 2 braços no nível 2. Um braço, ele tem um limite. Tá? Que é encontro de cura. Algumas pessoas foram no encontro de cura. Quem foi no encontro de cura da última vez? Teve. Então, encontro de cura é um encontro só para trabalhar as emoções. É uma coisa muito boa. Seminário de libertação, que também é um dia na igreja. Iniquidade, seminário. Quem fez iniquidade? Muito bom também. Seminário de honra, nós passamos agora na série de honra que nós fizemos. Aí tem os cursos. Casados para sempre, paz para toda a vida. One, para preparar o casamento, quem está namorando e está noivo com intenção de casar, né? E vários cursos que nós vamos trabalhando aqui para desenvolver, ações para desenvolver, para fortalecer a família. Tivemos treinamento de pais aqui recentemente, temos um outro ministério que está dentro da família aqui também, que é o GAP, que é o Grupo de Apoio aos Pais, palestras, podcasts, lives, todo conteúdo voltado para a criação de filhos. Tá? Que vai assessorando você, vai conversando com você. Agora essa família de líderes nossos estão de licença porque eles ganharam o neném, mas é sensacionais, promovemos palestras. Por quê? Tudo nós estamos falando o quê? Família Filadélfia. Se é família, temos que tratar desde a criança, do berçário. Esses dias tinha musicalização durante o culto, para os bebês lá no berçário. Nós estamos olhando para a família, estamos tratando a família, cura das emoções, libertação, como viver uma vida liberta em Cristo. Tudo isso aqui é para te aprimorar para a sua casa, para a sua família e para o seu propósito, amém? Casados para sempre, os testemunhos dos grupos de Casados para Sempre, irmãos, são umas coisas sensacional, maravilhoso. Pastor, meu casamento está bom. Nós usamos assim, não tem casamento ruim que Deus não restaure, e não tem casamento bom que Deus não melhore.
Então, nós não usamos isso para sempre. São cursos que você participa, disponíveis aqui para você. E aqui, no outro lado, nós temos o treinamento, que é o PDM, Plataforma de Desenvolvimento Ministerial. E que seria aqui para algumas igrejas, escola bíblica. Só que aqui, você vai aprender Bíblia, mas vai aprender também temas específicos. Liderança, adoração, serviço. Desenvolver aqui a sua capacidade. Aí vamos supor que o Emerson fala assim, pastor, minha área é adoração, é música, eu quero cantar. Aí ele fala assim, então eu quero desenvolver meu chamado nessa área. Tudo bem, nós temos uma escola de adoração. E aí ele vai desenvolver na área que tem. O ano que vem, vamos iniciar uma escola de música aqui também. Ele vai desenvolver nisso. Aí vamos supor que o outro irmão fala assim, não, pastor, o Jefferson fala assim, pastor, não, eu quero liderar, pastor. Eu gosto de liderar, eu quero aprender sobre liderança. Temos uma escola de liderança pronto para você desenvolver suas habilidades de liderança. Então, assim, não fica limitado e nem obrigatório você participar. Mas uma plataforma de desenvolvimento para a sua vida e seu ministério vai existir. Então, só fica, você para no nível quem quer. Você pode desenvolver, você pode continuar crescendo, você pode continuar avançando. Pastor, não quero. Esse semestre não consigo fazer nada. No outro semestre, são cursos de 6 meses, de 3 a 6 meses. São cursos pequenos, espaçados, que você pode fazer vários modos para desenvolver. Isso é uma coisa boa, porque eu pego, um curso de 3 anos. Nossa, 3 anos, meu Deus, na faculdade. Aí eu pego aqui 3 meses, 4 meses, aí eu vou fazendo aos poucos, mas nunca paro de crescer. Porque essa é a proposta, sempre potencializar, alavancar o seu chamado e desenvolver você para aquilo que Deus te chamou. E o último nível é ministério e mentoria. Estou servindo, estou desenvolvendo, estou nos ministérios, continuo lá? Continuo tendo reciclagem de liderança. Pelo menos 2 vezes por ano eu faço reciclagem de liderança com todos os líderes. Bimestralmente eu faço um culto, a porção dos que servem, chamado Vision Day, que é só para aqueles que servem. A gente tem um almoço aqui, a gente trabalha, mostra para onde a igreja está caminhando, mostra para onde estamos desenvolvendo, treinamos liderança. Olha, temos que melhorar como recebemos as pessoas, temos que desenvolver como estamos trabalhando nossa liderança, como nossa resolução de conflito está, treinamos as pessoas. Em fevereiro e agora em novembro, temos treinamentos de reciclagem. Esse ano agora, em novembro, vai ser num hotel. E já lançamos para todos os líderes dos departamentos envolvidos em liderança na igreja. Nós vamos para um hotel, passamos um dia no hotel, tendo uma imersão de liderança e reciclagem, e já apontando aquilo que vamos fazer no ano que vem, porque Deus já colocou algumas coisas no meu coração, já estou escrevendo já sobre o ano que vem, aquilo que Deus quer fazer conosco, já estamos planejando, e aí eu sento, formalizo isso com a liderança, os pastores e líderes de ministério, e eles já vão para esse treinamento, já recebem um app para poder servir no próximo ano, e aí já desenvolvem, já crescem, e aí continua crescendo, mentoria, ministério e mentoria, sempre desenvolvendo, e sempre alcançando, e sempre reciclando aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Claros? Tudo claro? Perguntas? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada? Entenderam tudo? Glória a Deus. Tá bom então. Aponta para o QR Code ali, vai te jogar direto para o grupo da turma do Cultura Filadélfia. É muita eficiência, hein, Jean? É muita eficiência. Entra lá no grupo. Vai mandando os materiais para vocês. Sair da frente aqui, né? O pessoal está querendo botar outro na frente. É mais fácil lá, porque aqui tem essa divisão aqui que acaba influenciando. Mas faz agora aí para já entrar no grupo, para receber as informações, é importante. Se alguém tiver alguma dificuldade, depois procura o Jean, que ele coloca você no grupo. Filadélfia é uma das igrejas do Apocalipse. E Deus deu para o meu sogro esse nome, Filadélfia, mais de 20 anos atrás.
porque é uma das igrejas que tem a aprovação do Senhor ali nas cartas de Apocalipse, e porque também tem esse amor, filéu, né? A palavra grega, amor, ela tem pelo menos 4 derivações. Ágape, filéu, eros e estorgê. Então, o amor filéu é o amor de companheiro, o amor de amigo, o amor família, sabe? O amor ágape é o amor de Deus por nós, né? Então, essa Filadélfia, a igreja Filadélfia, Batista Filadélfia, veio dessa revelação de Apocalipse e dessa tradução desse nome. Tá? Amém? Conseguiu? Maria, pode perguntar, Maria. Isso aí. Depois do Cultura Filadélfia, às 4 semanas, você se torna membro, tá? Se torna discípulo, né? Se torna discípulo da igreja e será apresentado aqui. A partir dessa estrutura, você se torna um membro da igreja e aí, depois do encontro com Deus, está apto para servir em qualquer ministério. Tá ok? O encontro com Deus já é em novembro, tá bom? Temos encontro com Deus. Então, me torno discípulo, aí eu já posso ir para os ministérios, já posso escolher aquilo que eu tenho no meu coração, mas de fato servir de maneira oficial depois do encontro com Deus. Tá ok? Mais alguma pergunta? Amém? Glória a Deus. Terminei 9 minutos antes, amém? Glória a Deus. Eu sei o quanto é importante terminar no horário. Vamos orar? Amém? Chamar o Jean para orar aqui. Jean. Vai para a aula lá, com certeza, vai lá. Ora aí, Jean, nos abençoe. E amém. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui como família. Nós queremos que chegou um tempo de novidade do Senhor sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Que o Senhor tenha total liberdade, Pai, para tratar, para trabalhar, para falar às nossas vidas, aos nossos corações. E, Pai, eu creio que chegou um tempo onde essas pessoas se propuseram estar aqui com corações disponíveis para aprender e a se desenvolver, Pai, a cada dia mais na Tua obra, em prol do Teu reino aqui na terra, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo perigo, de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Que essa semana, Pai, venha ser uma semana bem abençoada na vida de cada um que aqui se encontra, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.